e nós louvamos a Deus pelo tema da nossa cantata desse ano, Milagre de Belém, Milagre em Belém, Jesus, o verdadeiro presente do Natal. E eu quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas 2, a partir do versículo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Todos encontraram? Lucas 2, a partir do versículo 8, está escrito assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, diante de um texto como este, que nós acabamos de fazer menção, e diante do que ouvimos aqui sendo entoado através de canções, nós podemos perceber que, quando fazemos uma comparação para o que lemos e para o que ouvimos, com o que nós temos visto nestes últimos anos não, ao longo dos anos, infelizmente, o Natal para muitos se tornou um espetáculo cheio de brilho e consumo, mas perigosamente esvaziado de Jesus. Muitos enchem as casas de presente, mas têm deixado o aniversariante do lado de fora. Isso nos chama atenção porque o Senhor Jesus, quando ele enviou as 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, escrevendo para a igreja de Laodiceia, ele vai dizer: Eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus estava dizendo: eu estou do lado de fora da igreja. E hoje, na comemoração de Natal, para muitos, infelizmente, Jesus tem ficado em segundo plano, quando não se pode dizer esquecido totalmente. Porque as festas em comemoração ao Natal, além de as pessoas estarem procurando apenas por brilho, glamour, tem muita gente que esqueceu do aniversariante, e as comemorações hoje são regadas a muita bebida, a muita orgia, e Jesus Cristo tem realmente ficado do lado de fora. E nós precisamos sair daqui hoje convictos de que o Natal é de Jesus, e é Ele quem deve ser o centro das nossas comemorações. Nós viemos aqui nesta noite para celebrar algo muito maior,
que tradições, que encontros familiares ou símbolos natalinos. Nós viemos aqui hoje para podermos celebrar a maior intervenção divina na história. Deus entrando no mundo como homem. É a maior intervenção e o maior milagre que a humanidade pôde observar. Billy Graham já dizia que o maior milagre da terra não foi o homem ter pisado na lua, mas foi o Deus vivo ter encarnado e ter pisado aqui nesta terra. Meus amados irmãos, o Natal proclama que o céu rompeu o silêncio e trouxe esperança para um mundo caído, ferido e cheio de trevas. Nesta noite, a palavra do Senhor, ela nos leva de volta ao primeiro anúncio do Natal. E essa visita nossa ao Natal de Jesus nos confronta com a pergunta: a alegria do Natal está apenas na comemoração ou na pessoa do Salvador que nasceu? Para nós outros hoje aqui, graças a Deus, na pessoa de Cristo. Mas para muitos aí, a alegria foi apenas de ter amanhã um dia de feriado, um dia de poder sair, de poder curtir, sem se lembrar do Salvador. Quando nós olhamos para o contexto dessa passagem, nós vamos observar que Lucas escreve para um mundo que está dominado por Roma, onde César Augusto ele era chamado de Senhor. E o nascimento de Jesus ocorre sob um decreto imperial, mas o verdadeiro rei, ele nasce fora dos palácios, longe do poder e é colocado numa manjedoura. Pastores, mencionados aqui no texto, eles eram considerados pessoas simples, de pouco prestígio social. Alguns rabinos chegavam a classificar os pastores como sendo seres impuros ou indignos de um testemunho jurídico. O anúncio do Evangelho aos pastores vem nos revelar que a graça divina, ela quebra todas as expectativas humanas, porque o mundo espera por grandeza, Deus envia humildade. O homem celebra poder, Deus revela serviço. O mundo procura brilho, mas Deus se manifesta na simplicidade. Não teve nem hospedaria para Jesus nascer. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura, porque não tinha um lugar especial para colocar o bebê Jesus. O Evangelho, irmãos, ele não começa no palácio, ele não começa no templo, mas ele começa na poeira dos campos, porque o reino de Deus sempre desfaz a lógica humana, e a lógica de Deus vem nos ensinar algumas verdades sobre este texto. E a primeira verdade que a lógica de Deus vem nos ensinar é que o mundo perdeu o foco do Natal. Esta é a primeira verdade. O mundo perdeu o foco do Natal. O texto vai dizer aí, mais ou menos do versículo 1 ao 3, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, o imperador. Veja que o texto aqui, ele nos mostra um mundo ocupado com recenseamento, um mundo ocupado com impostos, poder e controle. Enquanto isso, Deus estava realizando a maior obra da história e quase ninguém percebeu. Os homens estavam preocupados com tantas coisas, e a maior obra de Deus sendo realizada, e as pessoas sem perceberem. O mundo estava em alvoroço, como nós estamos em alvoroço também nesses dias. Estamos vivendo dias terríveis, e Deus operando no meio da humanidade, e pouca gente percebendo a ação de Deus. Como nesses dias aqui,
o mundo havia perdido o foco. O povo de Israel havia perdido o foco no Salvador que viria. Mas nós precisamos aplicar isto aqui para nós, e a aplicação ela é um tanto quanto pesada, porque nós precisamos tomar cuidado, porque é possível celebrar o Natal e ainda assim nem perceber Jesus Cristo. É possível celebrar o Natal sem celebrar a Jesus, sem glorificar a Deus. É assim que o mundo está fazendo. O mundo perverteu tudo. E hoje se fala em Papai Noel. Hoje não há muitos anos se fala em Papai Noel. Em luzes de neon. O foco é outro, o foco é comercial. O povo está se esquecendo de que o Natal é comemorado o nascimento de Jesus, ainda que ele não tenha nascido nessa data. Mas o Natal não é sobre o homem, o Natal não é sobre mim, o Natal não é sobre você. O Natal é sobre Jesus. O Natal não é sobre presente, o Natal não é sobre Papai Noel. Na verdade, o Papai Noel nem existe. E hoje se fala, não pode falar que Papai Noel não existe para não ferir as crianças aí. Não! A verdade ela precisa ser dita, ele não existe. Lá em casa, desde criança, quando nós ganhávamos presentes no Natal, a minha mãe sempre fez questão de nos avisar: quem está dando o presente sou eu, não é Papai Noel. Eu tinha um primo que ele chegava no outro dia e falava assim, ele me chamava de Deda: ô Deda, Papai Noel desceu aqui em casa e ele colocou o meu presente debaixo da minha cama. E quando eu acordei, o presente estava lá. Eu procurei Papai Noel e não encontrei. Crianças sendo enganadas. O Natal sendo pervertido. Querem tirar o foco de Jesus para colocar o foco naquilo que é humano e naquilo que é comercial. Então nós devemos tomar muito cuidado para não estarmos celebrando o Natal sem Jesus, porque o Natal ele é de Jesus. A segunda verdade que o texto nos revela é que o Natal revela o Deus que se aproxima de pessoas comuns. O Natal revela o Deus que se aproxima de pessoas comuns. Veja que o anjo ele não apareceu aos grandes. Ele não apareceu aos grandes, ele apareceu aos pastores que estavam fazendo o seu trabalho cotidiano, quando de repente a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Isso revela a grande inversão do reino de Deus. Não houve anúncio nos palácios, não houve anúncio no palácio de Herodes, nem no templo de Jerusalém, mas sim houve anúncio nos campos, porque Deus escolhe aqueles que ninguém escolheria. Deus olha para aqueles que ninguém olharia. Deus contempla aqueles que ninguém iria querer contemplar. Qual é a aplicação então para nós? É que o Natal começa com uma mensagem: Deus vê você. Onde você está, Deus está vendo. Não importa quão simples ou insignificante você se sinta, o Natal é para pessoas reais, com problemas reais, com corações reais. Deus vem ao seu encontro onde você está e da forma que você está. Deus não quis aparecer para reis. Ele não quis manifestar o nascimento de Jesus de imediato para os principais sacerdotes, para os fariseus, para os saduceus. Ele foi aos pastores, homens considerados até indignos de servirem como testemunhas num tribunal jurídico. A terceira verdade que nós vamos aprender aqui desse texto é que o Natal revela quem é Jesus. E quem é Jesus? Ele é a verdadeira fonte de toda a alegria.
Jesus é a verdadeira fonte de toda a alegria. O Natal, ele não anuncia um símbolo, ele não anuncia uma tradição ou um sentimento. O Natal anuncia uma pessoa e não é o Papai Noel. O anjo diz: eu vos trago boa nova de grande alegria. Veja que ele não disse: eu vos trago uma boa nova de alegria. Ele disse: eu vos trago uma boa nova de grande alegria. Não é uma alegria qualquer. É uma alegria indizível. É uma alegria que é muito grande. Essa alegria, irmãos, ela não depende de circunstâncias favoráveis, mas ela depende da chegada de alguém que muda a nossa história. Olha o que o texto vai dizer: hoje nasceu o Salvador. O Natal é sobre alguém, é sobre Jesus, que nasceu, e nasceu para quê? Para nos salvar. A mensagem do Natal é essa: nasceu o Salvador. Papai Noel não pode salvar ninguém. As renas não podem salvar ninguém. A mensagem é sobre Jesus. Esta é a alegria do Natal. Deus veio até nós. O infinito se fez criança. O eterno entrou no tempo. O que era atemporal entrou no tempo. Tudo isso por amor. Deixou de ser Deus? Não. Continuou sendo Deus, mas adentrou no tempo para ser o nosso Salvador. O santo entrou no mundo caído, mundo perdido, cheio, contaminado pelo pecado. O santo entrou no mundo caído. Não é uma alegria barata, é uma alegria que é transformadora e que é eterna. Imagine aí, se nós somos felizes, alegres hoje aqui, como então será a nossa alegria lá no céu? Tem muita gente que lê um texto que está lá em Jó e aponta para Deus de forma errada, dizendo que na presença de Deus até a alegria salta de tristeza. Depois você confere lá que o texto não está falando nada de Deus. Não é na alegria, não é na presença de Deus que a alegria, que a tristeza salta de alegria. Não é. Na presença de Deus, segundo o salmista, há abundância de alegria. Tristeza não tem lá no céu. Como é que a tristeza vai pular de alegria na presença de Deus? Não tem como. Céu é lugar de alegria e de grande alegria. Como essa alegria indizível aqui que o anjo falou: vos nasceu o Salvador. Meus amados irmãos, a alegria do Natal não é sentimentalismo, é redenção, é salvação. Não nasce de presentes. A alegria do Natal não pode ser baseada em presentes que nós recebemos. A alegria do Natal tem que ser baseada na presença de Jesus, o Salvador. Não vem daquilo que ganhamos, mas vem de quem recebemos. E no Natal, nós recebemos aqui no mundo o Salvador da humanidade. Aquele que veio para mudar a nossa história. Aquele que veio para nos tirar do mundo das trevas e nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz. A quarta verdade que nós aprendemos aqui é que a glória pertence exclusivamente a Deus. O Natal vem nos revelar que a glória pertence exclusivamente a Deus. Está aí dos versos 13 a 14. Glória a Deus nas maiores alturas. Glórias a Deus nas maiores alturas. Amados irmãos, quando o céu se abriu, é claro que é uma metáfora isso aqui, quando o céu se abriu para Jesus descer até nós, ele não se abriu para exaltar homens, festas ou sistemas. O céu abriu para declarar: a glória é de Deus. O céu foi aberto para que a humanidade entendesse que a Deus toda a glória, e somente a Ele a glória eternamente.
Isso vem nos ensinar que os holofotes, eles precisam ser retirados daquilo que é passageiro para apontarem para o Rei Jesus. Não podemos estar focados naquilo que passa. Nós devemos estar focados em Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno. Amados irmãos, a quinta verdade que o Natal nos ensina é que o verdadeiro Natal, ele exige uma resposta de fé, movimento e adoração. Está aí dos versículos 15 ao 20. Aqui nós observamos 5 movimentos dos pastores. Quais foram esses movimentos, pastor? Primeiro, eles ouvem a mensagem dos anjos. Segundo, eles creem na mensagem. Terceiro, eles correm até Jesus. Quarto, eles testemunham sobre Jesus. E quinto, eles adoram a Deus. O Natal precisa fazer isto aqui com a humanidade. Fazer com que ouçam a verdadeira mensagem dos altos céus. Levar a humanidade a correr até Cristo. Levar a humanidade a testemunhar sobre Cristo, crer na mensagem de Cristo e adorar a Deus. A graça que alcançou aqueles pastores os colocou em movimento, porque, irmãos, ninguém tem condições de encontrar o Salvador e permanecer da mesma forma. Não tem como, porque não existe um encontro verdadeiro com Cristo que não gere testemunho, transformação e adoração a Deus. E para ilustrar agora todas essas verdades que nós aprendemos nessa noite, eu quero lhes contar uma história. Certo homem visitou uma mina de diamantes. No início, só se via carvão, escuridão e pedra sem valor. Nada lhe chamava a atenção. Então o guia desligou todas as luzes e no meio da escuridão acendeu uma pequena lâmpada apontada para um único diamante. Na escuridão, o diamante brilhou como fogo. O homem então ficou maravilhado. O guia lhe disse: agora você percebe por que não é quando há muita luz que os diamantes mostram o seu verdadeiro valor, mas sim quando tudo ao redor está escuro. É isso o que acontece com o Natal. Enquanto o foco das pessoas estiver apenas em luzes artificiais, consumo, correria e tradições vazias, Cristo poderá parecer apenas mais um detalhe na paisagem. Mas quando a alma do ser humano está no escuro da culpa, no escuro do medo, da solidão e da angústia, é aí que o brilho do Salvador se revela de maneira irresistível. Porque quando Cristo chega à vida de alguém, não tem como resistir. É adoração ao eterno Deus. Meus amados irmãos, o anúncio aos pastores, ele cumpre Isaías 9:2, que diz: o povo que andava em trevas, viu grande luz. No Natal, em Cristo, Deus entra na história, o eterno entra no tempo, o infinito entra no finito, o santo entra no mundo caído. Ele veio não apenas para nascer, mas para morrer, para ressuscitar e para reinar em nossos corações. Se Jesus não estiver reinando em nossos corações, o Natal ele é frustrante. Não vale a pena comemorar o Natal. João Calvino, acertadamente, ele afirma: na encarnação, o Filho de Deus tornou-se filho do homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Glória a Deus que Jesus nasceu. O Filho de Deus se tornou filho do homem para que nós, filhos do homem, nos tornássemos filhos de Deus.
E hoje, irmãos, é manifestada esta glória em nós, porque o maior milagre da história é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O maior milagre da história foi quando nós nos tornamos de filho do homem para nos tornarmos filho de Deus. Essa foi a maior dádiva do céu. Qual é, pastor? A ideia central desse sermão, a ideia é o nascimento de Cristo, é a intervenção graciosa de Deus em nosso mundo caído, trazendo alegria real. O Natal só é verdadeiro quando Jesus ocupa o trono do nosso coração. O Natal que o mundo comemora sem Jesus não é o verdadeiro Natal. É o Natal fabricado pelo homem. Aplicação final para nós. Você se sente desprezado? O anúncio foi para pastores. Deus se aproxima de você. A sua alegria, ela é instável. O Evangelho traz uma alegria que não depende de circunstâncias, mas de Cristo Salvador. Tire Jesus da periferia da sua fé. Jesus, ele não aceita ser apenas um convidado. Ele é o dono do Natal. Ele não é apenas um convidado para a festa natalina. Ele é o dono da festa. Ele é o Natal em pessoa. Não celebre o Natal vazio. Sem Cristo, resta apenas barulho, consumo e nostalgia. O verdadeiro Natal começa quando Jesus governa os corações. O Natal, irmãos, não é um feriado, não é um evento político, cultural ou comercial. Como bem disse a letra da música, o Natal é uma invasão do céu na terra. É o céu invadindo a terra. É Jesus descendo até nós. É Deus num ato soberano, entrando na história. É o Rei descendo do trono para nos levar até Deus. Você pode até ter a mesa posta, as luzes acesas, os presentes embrulhados, como disse aqui também a nossa canção, mas se Cristo não estiver no centro, a festa estará incompleta. E agora eu faço um apelo ao seu coração. O Salvador nasceu, e ele nasceu para você e por você. O Salvador veio trazer luz à sua escuridão. Ele veio trazer esperança à sua alma, perdão aos seus pecados e descanso ao seu coração. Deus enviou o seu Filho, não para ser lembrado apenas uma vez por ano, mas ele enviou o seu Filho para ser recebido, crido, adorado e obedecido. Hoje, como naquela noite, o céu anuncia: vos nasceu o Salvador. A salvação é um presente, mas precisa ser recebido. Se você ainda não teve esse verdadeiro encontro com Jesus, venha a Cristo hoje, prostre-se diante dele e permita-o transformar o seu coração num coração que tem uma grande alegria. Que neste Natal, ao invés de apenas celebrar um dia, você receba a pessoa de Jesus e que a sua vida seja transformada pela mesma graça que alcançou aqueles pastores naquela noite silenciosa. Talvez você esteja sentindo um silêncio no seu coração. É hoje o dia que Jesus quer fazer morada nele e tirar tudo aquilo que não agrada a ele, mudar a sua vida, mudar o seu ser, mudar o seu estado de pecador perdido para pecador arrependido, de pessoa salva por Cristo Jesus, salva por aquele que é dono do Natal. Hoje, Cristo, ele não pede a sua festa, de jeito nenhum. Ele pede o seu coração. Filho meu, dá-me o teu coração.
Não dê a Ele, não dê a Jesus as sobras do seu tempo. Dê a Ele o trono do seu coração, porque o Natal é dele e para Ele. E nós estamos aqui celebrando justamente este Deus que encarnou para nos salvar.